Então, gente, bom dia. Primeiro é o seguinte, eu estou super tímida para falar para vocês, porque nós tivemos ontem 2 apresentações e hoje uma apresentação de colegas que são respeitados no tema e têm uma enorme experiência prática, uma reflexão sobre planejamento. Qualidades que eu estou longe de ter. Não apenas pela minha área de formação, que é a geografia, que no Brasil participa muito pouco. A professora Maria Adélia é uma das raras e honrosas exceções, né? Nós não temos a tradição de participação no planejamento, por razões que não convém aqui agora debater. Enfim, pela minha própria história, a minha experiência de planejamento é mínima. Eu apenas fui, por um período, presidente do Conselho Municipal de Planejamento da cidade onde eu moro, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Então a minha fala não vem com base na experiência, eu não tenho a expertise sobre esse tema. Ela é uma fala que vai se centrar mais na análise dos processos que eu considero centrais hoje nas cidades brasileiras e no finalzinho eu vou ser usada de colocar pontos que eu considero como entraves para as políticas de planejamento, mas que eu considero mais hipoteticamente ou teoricamente do que em decorrência de ter vivido alguma experiência desse gênero. Então peço desculpas adiantadamente, mas enfim, vamos ao debate. O primeiro ponto que eu queria contextualizar o tema da questão da dispersão e da aglomeração é o fato de que a gente está diante de um enorme desafio a ser enfrentado, que é o desafio relativo a pensarmos constantemente em continuidades. A ideia da dispersão, ela assusta, não é apenas porque ela gera um conjunto de desafios práticos, mas ela gera um desafio para o nosso modo de pensar. Nós somos filhos da modernidade, nós gostamos de pensar em continuidades, os próprios instrumentos que a gente tem, conceitos como região, território, cidade, ou noções como área, domínio, zona, enfim, fundamentos como extensão, ordem, são fundamentos baseados na ideia de continuidade. Mas a realidade que se apresenta para nós é uma realidade composta por descontinuidades, não apenas espaciais, essas que a gente olha na imagem de satélite, que eu vou mostrar algumas aqui, mas as descontinuidades temporais, que são menos fáceis de serem compreendidas por nós, que somos arquitetos, urbanistas, geógrafos, enfim, um pessoal que trabalha muito mais com espaço do que com o tempo. Desse ponto de vista, o que eu queria propor é pensar no par continuidade e descontinuidades, que eu chamo de geográficas, mas eu vou depois tentar contextualizar, a partir de 3 pontos que eu considero fundamentais. Um primeiro lugar é não jogar fora as continuidades, porque afinal de contas, nós precisamos dela para poder pensar nas permanências, pensando do ponto de vista do tempo, nas regularidades e prevalências, mas ao mesmo tempo reconhecer que ela não é suficiente, porque nós não estamos mais trabalhando com totalidades tão simples e tão acabadas no mundo de múltiplas escalas. Nós temos que pensar nessa combinação entre homogeneidades e heterogeneidades. Acho que a gente sempre teve que pensar assim, mas agora não se trata apenas das heterogeneidades ou das disparidades internas ao Brasil, das regiões, das nossas formações, mas elas são mais complexas porque há vetores internacionais que entram e tornam esse quadro de variáveis e de codeterminações um pouco mais complexo do que é. Feita essa contextualização rápida, a exposição vai uma parte maior que eu vou procurar tratar dos 3 processos e formas, que são correlatas, que eu acho que são os principais hoje processos da urbanização brasileira. Eu poderia dizer até que internacionais, mas eu vou chamar atenção para o caso brasileiro. Então vou levar um pouco mais de tempo nessa parte para depois entrar naquele finalzinho que eu vou falar um pouco dos desafios para o planejamento. Bom, antes de entrar, de falar em cada um desses 3, eu fiquei procurando um jeito para abordar a questão. Tá? Eu peguei uma ideia do sociólogo Anthony Giddens, em que ele identifica para analisar
os grupos sociais, ou enfim, fazer uma análise sociológica, 3 naturezas de descontinuidades. Eu procurei pegar essas 3 naturezas deles e passar para o espaço, que são essas: o ritmo da mudança, o escopo da mudança e o que ele chama de natureza intrínseca das instituições modernas, que eu transponho para a natureza intrínseca do espaço. Então, aqueles 3 processos eu vou procurar olhar os 3 segundo esses princípios: o ritmo da mudança, o escopo da mudança, qual o conteúdo, qual a característica, e depois o que vem como novo decorrente dessa mudança, que seria a natureza intrínseca dela. Vamos começar pela questão da urbanização, dispersão, que é o tema que afinal reúne o nosso grupo. Não é à toa que desde os primeiros estudos, né, um dos primeiros, não foi o primeiro, que a gente tem já na primeira metade do século XX, autores que tratam do tema, mas que tratou de modo sistematizado, propondo uma abordagem conceitual, foi o professor Jean Gotti, em 61. E de lá para cá surgiu uma listagem enorme de processos e formas espaciais correlatas. Eu não vou ler todos porque todo mundo aqui já conhece, de formas de conceituar os espaços e tratar igualmente das suas formas, e outras formas mais, outros termos mais afeitos à conceituação dos tipos de cidades ou de forma de aglomeração. Depois que eu montei isso aí, que eu já tinha feito para uma outra apresentação, eu me lembrei de mais termos, a gente poderia aumentar essa lista, mas enfim, já nem caberia no slide, vamos ficar com essas. Mas por que eu estou mostrando? Para dizer o enorme desafio que estão sendo diante, porque se nós olhamos como um processo, denominamos de um modo, se nós centramos a atenção no século XIX, puxamos a suburbanização, se centramos na segunda metade do século XX, isso não serve mais, enfim, o ritmo das mudanças explica em grande parte a polissemia conceitual. Bom, vamos tentar então, a partir dessa ideia do trio proposto por Giddens, né, analisar a questão da urbanização difusa e das cidades dispersas. Eu acho que o ritmo das mudanças é um ponto muito relevante para tratar destes processos. Eu vou usar 2 exemplos. O que eu acho que, se nós vamos olhar esses processos de aglomeração, formação de áreas metropolitanas e para e passo de descontinuidade dos tecidos urbanos, eu vou tomar aqui no nosso estado, que a gente tem mais, enfim, um pouco mais de conhecimento, 2 metrópoles, que são São Paulo e Campinas, para tentar mostrar que elas não são apenas diferentes, porque uma é mais importante, maior que a outra, mas mostrar que o ritmo da mudança foi diferente e gerou formas espaciais diferentes, né? Então vamos começar com essa imagem, que é uma imagem que está no YouTube, que mostra o processo de expansão de São Paulo de 54 para cá, né? Queria chamar a atenção, nem preciso chamar muita atenção, para mostrar como mesmo havendo aqui um processo de dispersão um pouco maior, essa é uma área metropolitana monocêntrica, fortemente contínua, com um processo de dispersão que é, vamos dizer, secundário frente à formação de um aglomerado urbano de grande importância e grande grau de complexidade. Conforma de fato uma estrutura espacial mononucleada. Mas quando eu vou comparar isso com Campinas, e aí falar do escopo das mudanças, Campinas poderia ser vista do mesmo modo, apenas com uma dimensão menor, mas nós vamos ver aí que ela já é uma estrutura polinucleada, né, indicando uma certa diacronia. Desculpa que não é uma representação das melhores, né, mas eu procurei pegar mais ou menos as mesmas décadas. E não se trata apenas de que ali Campinas ainda era muito pequeno, mas quando eu olho a Campinas de hoje, né, oficialmente considerada a região metropolitana de Campinas, bom, aqui está Campinas, mas praticamente seria difícil de reconhecer
se não tivesse escrito. Eu poderia dizer que está aqui, eu poderia dizer que está aqui. A polinucleação está clara. Então essa é uma mudança estrutural e essa, se é que a gente pode chamá-la de uma metrópole, porque tem todo o debate se ela não é parte do próprio processo de transbordamento da área metropolitana de São Paulo, que eu acho que é algo bastante adequado também, mas há uma mudança significativa do ponto de vista de formação das aglomerações urbanas brasileiras. Algumas delas se organizam de forma reticular e a própria ideia de metrópole entra em questão, já que um dos princípios conceituais estruturadores do conceito de metrópole é a cidade-mãe, que o próprio professor Franciscone já abordou na primeira parte da manhã de hoje, né? Na verdade, o que eu quero agora mostrar através de outros 3 exemplos, que são os exemplos mais fáceis para mim. Vocês sabem que eu trabalho com o tema das cidades médias, sou a coordenadora de uma rede que cuida disso, é observar que anteriormente a maior parte desses processos eram afeitos só aos grandes espaços urbanos, né? Eram em grande parte resultado do próprio crescimento, da própria complexidade funcional desses espaços, mas hoje eles estão presentes em cidades da faixa de 200 mil habitantes, né? Quer dizer, essas cidades passam por um processo de dispersão urbana significativo, com descontinuidades claras, tá? Mostrando que os processos de dispersão dos tecidos urbanos ou as novas formas de produção do espaço urbano não tem a ver apenas com o crescimento da importância do tamanho demográfico das principais áreas urbanas. Então, as políticas, evidentemente que eu não estou nem dizendo que uma cidade dessa está virando metrópole, longe disso, e nem que ela tenha o grau de complexidade de uma metrópole, mas há interesses nos processos de produção do espaço urbano que se combinam nessas 3 cidades. Mais para frente elas vão voltar com outro tipo de mapeamento, mas eu quero chamar a atenção de vocês das distâncias de algumas áreas recém-loteadas, as cores mais claras correspondem ao que apareceu nos anos 2000. Bom, então o escopo das mudanças, eu acho que em grande parte vai ter que ser pensado por um conjunto de novas articulações, né? Um conjunto novo de possibilidades, mas também, é isso que eu quero bater e que eu vou voltar no item número 3, tem que ser visto de acordo com a posição e a visão de cada sujeito social. Porque um dos problemas da dispersão é que ela não vai acometer a todos da mesma forma, dependendo das suas condições sociais, econômicas e até mesmo do seu grau de conhecimento, você vai ser beneficiado ou extremamente prejudicado pelos processos de dispersão urbana. Ainda dentro da ideia de perceber o que é contínuo, não apenas no espaço, eu queria chamar a atenção de 2 aspectos. Está mudando as formas, estão mudando as formas espaciais, os interesses da produção imobiliária, enfim, se mantêm em parte, mas se alteram, mas há algo que continua nos processos de produção do espaço urbano brasileiro. Um é o peso da propriedade privada da terra. Esse continua a ser um elemento estruturador, não apenas porque aparece com muita força os interesses dos proprietários na hora de definição de planos diretores, com todas as suas leis, como na conjugação de forças para as eleições municipais e as câmaras, tanto do executivo como do legislativo, esses senhores têm uma força incrível. Se essa força é um pouco menor nas metrópoles, porque, enfim, o grau de complexidade, de atores sociais, de interesses econômicos é mais amplo, eles ainda estão com a bola toda nas cidades ou nos espaços não metropolitanos. A segunda continuidade é o papel exercido pelo poder público, que continua nesse movimento de expansão da urbanização, reforçando a ideia da cidade como negócio. Às vezes de maneira interesseira, às vezes de maneira simplesmente porque pode parecer que é uma visão ingênua, mas eu
poderia dizer que eu conheço muitas cidades brasileiras em que isso acontece, porque se pensa que, puxa, é muito bom, a cidade está crescendo, está desenvolvendo, isso quer dizer progresso. Vamos deixar a cidade crescer bastante, se expandir, abrir bastante loteamento, que isso é sinal de que a gente vai bem, de que o meu governo vai bem. Até essa visão ingênua, a maior parte das pessoas a quem cabe desenvolver uma política urbana vai aparecer não apenas como um discurso eleitoral, eleitoreiro, mas vai também aparecer como fundamentando as práticas. Muitas vezes, quando eu era presidente do Conselho Municipal de Planejamento, eu ia lá com umas tabelas explicar para os vereadores. Eles olhavam para mim com uma cara, mas que essa professora está contra a cidade crescer, né? Porque eu estava querendo argumentar contra a inadequação de uma implantação, de uma abertura de um novo loteamento e tal. Eles olhavam para mim, apesar do meu esforço de ser didática, isso estava muito presente no olhar deles. Só para ter uma ideia de como o poder público vem exercendo, eu trago esse gráfico que está no site de governo, né, do Governo Municipal de Campinas, da proporção do crescimento populacional ao longo das décadas, né, e como é que foi alterado o perímetro urbano. E eu coloco bem aqui nos anos, não está boa, mas aqui nós estamos nos anos 70, final de 70, como um momento em que todos os prefeitos ampliam seus perímetros urbanos, aumentam, portanto, as áreas passíveis de serem loteadas para finalidade urbana e, portanto, a gente fala assim, os especuladores, os interesses das grandes incorporadoras. O poder público é, no Brasil, efetivamente um sujeito importante no processo de ampliação dos tecidos urbanos de forma exacerbada. Um segundo processo que eu queria tratar é a questão da estruturação, que vem sempre combinada com a ideia de desestruturação, de reestruturação. Tem aqui umas ideias teóricas, eu não vou entrar muito nelas, fica aí para depois, se houver e for o caso, o debate, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é dizer que há, do ponto de vista também da rede urbana, porque o planejamento, quando ele é pensado na escala da cidade, ele tem que ser também integrado a uma escala, que é a escala da rede urbana, ela tem mostrado para nós muitos descompassos, espaços temporais, né, que geram uma combinação muito contraditória entre continuidades e descontinuidades. Quando nós começamos a primeira pesquisa que a Rede de Pesquisadores fez, que foi em 15 cidades brasileiras, eu tinha uma hipótese toda firme, bem formulada, de que, a chegada de atores externos era um dos vetores de transformação dos espaços internos dessas cidades, né? E aí eu estava me referindo a hotéis de grandes cadeias, redes de hipermercados, enfim, incorporadoras de produção imobiliária de capital nacional, chegando em cidades médias e alterando essas estruturas espaciais, de estruturas centro-periféricas ou monocêntricas para estruturas espaciais mais complexas. O que a pesquisa mostrou são coisas muito interessantes, que eu dou alguns exemplos. Em Marabá, por exemplo, os processos foram concomitantes. Marabá recebeu um monte de recursos por causa da ampliação da siderurgia, a chegada das grandes siderúrgicas nacionais e depois dos capitais japoneses, ao mesmo tempo que ela recebeu o Hotel Ibis, grandes cadeias, apareceu a Nova Marabá e a Marabá Nova. Marabá tem 3 estruturas espaciais, Marabá Velha, Nova Marabá e Marabá Nova, 3 Marabás, né? Mas há outros casos, né, como foi o caso de Mossoró e Marília, em que esses processos andaram compassadamente. Mossoró recebeu a Petrobras, o dinheiro da fruticultura vindo dos Estados Unidos, e a estrutura espacial continuou na mão da família Rosado, e nada mudou internamente, apesar da força econômica desses atores. Então, também nos espaços, nessa relação entre interesses internacionais, nacionais e estruturas urbanas, você tem aí mudanças. E claro, não é demais lembrar que essas mudanças apareceram significativamente no desenho da rede urbana brasileira, né? O mapa da esquerda é o mapa dos anos 70, com o aparecimento das 2 grandes metrópoles
metrópoles nacionais e as metrópoles regionais. Foi esse que você também mostrou, né, Franciscone? Esse é o mapa atual com uma grande metrópole nacional, outras duas metrópoles nacionais, esse eufemismo que foi criado pelo IBGE, dá uma dor até na barriga, né, para distinguir. Ficou uma grande metrópole nacional e duas metrópoles nacionais, como se duas metrópoles nacionais não fossem grandes, mas enfim. E as metrópoles regionais, que eu queria chamar a atenção de vocês, né, como elas já estão indicando que um vetor diferente para o processo de urbanização que efetivamente se interioriza, não apenas por causa do papel polarizador de Brasília, que foi pensada nesse sentido, mas por causa da expansão da agricultura capitalista moderna, que altera a rede urbana. O que eu queria chamar a atenção de vocês, não sei se isso se destacou, é que embora haja o aparecimento de várias cidades no escalão de capitais regionais A, B, C, isso aqui continua um vazio urbano, né? O que a agricultura moderna faz é o aparecimento de alguns polos médios, tá? Sem efetivamente haver cidades pequenas, porque, bom, esse tipo de agricultura nem precisa de cidades pequenas. Então, nós estamos com um desafio em termos de rede urbana, que é um Brasil novo urbano, em que as cidades pequenas perdem papéis em favor de cidades médias, que num primeiro momento se pensa que ganham importância, mas na verdade elas estão mais dependentes de decisões e interesses da ordem nacional e internacional. Aqui um pouco para tentar trazer uma ideia, que é uma ideia que a gente desenvolve no nosso grupo, que é começar a pensar a rede urbana brasileira por dois princípios: o da hierarquia, que é um princípio reconhecido e importante, mas também o da heterarquia. Porque muitas cidades da rede urbana brasileira estão, apesar de não serem polos metropolitanos, se relacionando com capitais internacionais diretamente, sem passar pelas metrópoles. Há cidades brasileiras que sediam hoje empresas transnacionais que falam com o exterior mais do que falam com as suas metrópoles regionais ou nacionais, né? Isso é de um significado muito grande. Eu moro numa região que tem uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, que tem duas empresas transnacionais. Elas têm mais ligação com a Coreia do Sul do que com São Paulo, nas ligações interurbanas que saem daquela cidade. Então isso exige da gente um pensar realmente novo para a própria ideia de planejamento. Por último, eu queria falar da ideia de fragmentação socioespacial, tentando superar o conceito de segregação, que é muito usado na literatura, né, para discutir, inclusive, como evitar no planejamento as formas de segregação. O que eu acho que a gente tem diante da gente é um processo mais complexo, né? A segregação já é um processo em si complexo, eu não vou aqui conceituar inteirinho, é um conceito multidimensional, mas o que eu quero chamar a atenção é o que está mudando. Nós continuamos a fazer uma cidade segregada, no que essa dispersão urbana altera ou não altera os processos de segregação, de que modo ela está gerando novas formas de separação social, né? Quais seriam então as continuidades e descontinuidades? Eu vou pegar de novo como continuidades três coisas: a acentuação do ritmo de extensão do tecido urbano, que continua fortíssimo nos anos 2000. De novo, a prevalência dos interesses fundiários e imobiliários na produção do espaço urbano e a associação entre as ações privadas e o poder público, gerando diminuição da importância do que é público efetivamente na cidade em favor do privado. É um discurso muito fácil esse meu, porque assim fico de fora fazendo essa crítica, mas enfim, eu acho que são constatações que elas têm que ser feitas para a gente não perder uma noção dos problemas principais. Mas tem também descontinuidades, que são o que eu estou chamando de coisas novas. Uma primeira, cada vez mais para mim as estruturas urbanas estão sendo orientadas pelo consumo e não pela produção. Já tem uma literatura internacional, mas enfim, isso agora é efetivo. No caso do estado de São Paulo, que eu conheço melhor, muitas cidades não industriais subiram incrivelmente no seu crescimento econômico, coisa que não era possível ou não se percebia nas estatísticas nos anos de 1960 e 70. As cidades que cresciam em São Paulo eram as que se industrializavam. Hoje nós temos uma porção de cidades
que crescem apenas pelo consumo. Segundo, uma redefinição do par centro-periferia, com estruturas espaciais mais complexas, que vão gerar essa passagem da múltipla policentralidade. Outra coisa importantíssima é que não há só segregação, há autossegregação. Esse é um fenômeno novo, forte e importante para entender a cidade, que inclusive vai redefinir esse par espaço público e espaço privado, criando uma nova categoria de espaço, que são espaços privados de uso coletivo, mas que não são espaços públicos. Um shopping center é um espaço onde se realiza a esfera pública, mas não é um espaço público, é um espaço privado. Tanto é que pode colocar os jovens da periferia para fora, se eles assim decidirem. Melhoria das condições socioeconômicas, que é um processo, enfim, em conteste no Brasil dos últimos anos, um aumento geral do poder aquisitivo, mas ampliação das desigualdades socioespaciais. A gente melhora o poder de consumo, tem mais carro, tem mais televisão, tem mais objetos e se posiciona pior na cidade quando a gente pega os segmentos mais baixos, porque a cidade ficou muito cara, né? E aí gera uma espécie de distinção necessária entre continuidade espacial e territorial. Os que têm alta mobilidade, né, transporte individual, eles vão ter uma mobilidade, para eles a continuidade espacial vai se realizar mesmo que não houver continuidade territorial. Os mais ricos de Alphaville, vocês sabem que São Paulo acaba de passar, faz 3 meses que saiu essa informação, no ranking internacional se tornou a primeira cidade no mundo em movimento de helicópteros. Para esses senhores, né, não há descontinuidades. Passou Tóquio primeiro, ela estava em terceiro lugar, Nova York em segundo, Tóquio em primeiro, passou Nova York faz uns 3 anos e agora acaba de passar Tóquio. Ficou a primeira cidade em transporte de helicópteros do mundo. Aqui eu vou falar das cidades que eu estudo, né, que são as cidades médias, eu queria chamar a atenção de vocês. Em vermelho, em amarelo estão os espaços residenciais fechados, tá? De alto padrão, tá? Em vermelho, pequenininhos, alguns espaços residenciais fechados para segmentos de médio poder aquisitivo. Aqui está o centro da cidade, tá? Aqui está o shopping center da cidade. O que eu estou chamando de fragmentação socioespacial? É esse processo. Esse fato de que a periferia agora não é só pobre, porque tem esses empreendimentos voltados para poder aquisitivo mais elevado, não significa que isso está sendo localizado de modo aleatório. Eles formam, né, grupos que se separam do restante da cidade de modo claro. Isso acontece nas outras cidades que nós estamos estudando. Essas São Carlos, igualmente vou chamar a atenção, né? No caso de São Carlos, não está nessa. Aqui tem uma descontinuidade muito grande topográfica. Aqui estão os bairros pobres, o chamado Araci, tá? Que é considerado, inclusive, por eles mesmos, uma outra cidade, a cidade de Araci. Nós vamos lá em São Carlos. Então, enquanto os setores de alto poder estão no norte e no oeste, o sul está dominado pela população pobre. O mesmo acontece em Presidente Prudente. Aqui estão os três setores de grandes condomínios. A cidade tem 28 condomínios fechados, uma cidade de 230 mil habitantes, né? Esses condomínios tendem a ir para o sul, porque o principal grupo empreendedor comprou todas as terras, sem nenhum pedacinho que não seja deles, até o aeroporto, programando a expansão contínua de um conjunto de 20 empreendimentos com o mesmo nome, que é o Grupo Dama. Já está no 5º, Dama 5. Eles têm desenhado até o número 20. É a mesma empresa que tem uma parte grande, eu vou voltar, que eu esqueci de comentar, aqui em São Carlos, né? São esses empreendimentos aqui. Eles planejam ir no sentido de Araraquara até chegar o limite com Araraquara. E, ao contrário, onde é que está o grande anel dos bairros pobres? Aqui estão em vermelho, os principais empreendimentos
a maior parte deles públicos. Ainda não coloquei nesse mapa Minha Casa Minha Vida, que já sairia do tamanho que tem esse slide. Já ficaria ao norte, mais distante, eu precisaria alterar a escala. Então, a gente tem os pobres indo para o norte e os ricos vindo para o sul. Queria chamar a atenção, tá, para o fato de que o shopping center está aqui, tá, de que num raio de 500 metros tem 4 hipermercados. Carrefour, Max, Mufato e Walmart. Eu fiz essa combinação só de uma cidade, né? A cor escura são os bairros de exclusão social. É justamente o oposto aqui do setor dos espaços exclusivos, né? E, no entanto, as manchas aqui é a mancha do comércio de serviços. Ela vai na direção oposta dos pobres, é óbvio, porque a localização está sendo toda decidida por leis de mercado, o que é pior, tudo com alteração da lei de uso e ocupação do solo. Foi sendo alterado áreas residenciais para permitir a instalação desses empreendimentos. E que prefeito numa cidade de 200 mil vai chegar e dizer: não autorizo mudar a lei para entrar o Carrefour? Não, está na primeira página que ele fez um acordo para o Carrefour entrar numa área da cidade. Bom, eu acho então que a fragmentação socioespacial, que não é só a segregação, porque agora se trata da separação dos espaços de consumo. Esse é um fenômeno novo. São Paulo dos anos 60 era já uma metrópole, indubitavelmente, em que todos vinham ao centro da cidade. Eu me lembro muito bem, nasci e cresci aqui, certo? Agora, cidades de 150 mil habitantes, já há segmentos sociais que jamais vão ao centro. Jovens que não conhecem o centro da cidade. Não é porque é longe, demora 5 minutos para chegar lá. Quer dizer, há uma separação efetiva, porque a pesquisa que nós fizemos nos loteamentos fechados, eu trouxe até um livro de presente para alguns que relata essa pesquisa, são entrevistas tomadas das pessoas que moram lá dentro, e a maior parte deles, mas não é a maior parte. Nós entrevistamos 72 pessoas, 3 ou 4 disseram que seus filhos vão ao centro da cidade. Todos os outros dizem, eles vão só ao shopping center, só em colégios privados e só andam de carro, porque a rua é muito perigosa. Numa cidade, em cidades que não tem nenhum aumento de índices de criminalidade, muito ao contrário, os índices estão caindo, porque isso tem sido uma política aí do governo Alckmin. Então, uma transposição do discurso da metrópole para as cidades médias, e isso passa a ser o orientador das políticas de planejamento, sem nenhuma discussão sobre a cidade que se quer. Por fim, já para entrar no último bloco, falar um pouquinho do que eu considero que seriam, né, as dificuldades para as políticas de planejamento face a esses processos que eu analisei, tentando falar um pouco da economia do poder e da política. Desculpa, ali já ter posto sociedade, eu coloquei certo. Eu acho que esses pontos que eu chamei de uma nova natureza intrínseca do espaço, ela teria que ser apreendida na sua essência para a gente tentar formular políticas públicas. Se nós não tivermos consciência disso, nós teremos uma enorme dificuldade de uma política pública, no sentido público da defesa da maioria. Claro que isso é até... Puxa, mas a Carminha vem aqui, pede a palavra para falar isso, que todo mundo já sabe, que economia, política e sociedade são, enfim, os pontos principais que a gente tem como desafio. Mas, na verdade, eu quero chamar a atenção em cada um deles, o que eu considero como o principal no período atual, o que seria particular ao período atual. Em relação à economia, eu quero chamar a atenção de duas coisas, que eu acho que eu já até chamei a atenção ao dar os exemplos. Uma primeira é a enorme concentração econômica que está vivendo no Brasil e no mundo o setor comercial de serviços. Esses senhores mandam nas cidades. Né? Quer dizer, vou falar claramente, Carrefour manda, Casas Bahia manda, lojinhas da Vivo, Oi, TIM mandam nas melhores localizações das cidades. Os bancos tomaram as melhores localizações, não apenas no centro principal, onde estão os pobres, como escolheram as melhores localizações dos caixas eletrônicos. Nós temos isso na pesquisa, mas eu não trouxe mapa também. A população maior, o maior número de pessoas está no setor norte, os caixas eletrônicos estão todos no sul da cidade. É claro, para que a classe média nem precise ir ao centro,
e os pobres se desloquem para ir às agências bancárias, né? Nós temos cidade de 200 mil habitantes, que às vezes você pega num círculo de todo um setor, né, do centro até o norte, nenhum caixa eletrônico. Você pega do centro até o sul, 40 caixas eletrônicos. E a prefeitura acha tudo isso normal, autoriza, não pensa numa distribuição, pelo menos socialmente justa. Olha, tudo bem, aqui estão as maiores contas, mas também no setor norte tem aposentado, tem gente que precisa tirar dinheiro, que precisa fazer um pagamento, etc. Igualmente importante, a meu ver, são as franquias. Essas senhoras que se tornaram donas das melhores localizações, porque a empresa franqueadora define a lógica, a pauta de localização. O franqueado só pode usar a marca se atender os preceitos da empresa franqueadora. Bom, como a gente tem pesquisa nesse tema, McDonald's ou qualquer franqueadora, Copenhagen, Cacau Chocolate, o que vocês quiserem, tem a sua pauta de localização dizendo: queremos evitar bairros pobres, não pode ficar aqui, não pode ficar ali. E, claro, os capitais locais, numa tentativa de competir com as grandes redes, buscam essa modernização e se adaptam a essa pauta nova pauta de localização. Nas cidades que nós estudamos, significa quase sempre não ao centro e quase sempre sim aos shopping centers. Isso em cidades em que o tamanho do mercado não é muito grande, significa uma perda de prestígio econômico, social e político muito grande dos centros principais. Não apenas porque as cidades são grandes, não é? Não se trata de São Paulo, nós não podemos mais, com esse tamanho, todo mundo ia à Rua Direito ou ao Barão de Tapetininga. Ficou impossível. Eu estou falando de cidades que as pessoas chegam de carro em 8 minutos no centro da cidade. Então, não haver mais um comércio de prestígio, sendo isto pautado por capitais externos, é muito complicado. Segundo lugar, essa intensificação brutal que houve da associação entre poder público e iniciativa privada, através de duas formas diferentes de produção. De um lado, Minha Casa Minha Vida, que é um programa importantíssimo, eu não acho que ele não seja importante, eu acho que a oferta de imóveis tem, de certo modo, oferecido a probabilidade da casa própria para milhões de brasileiros e gerado um mercado de trabalho importante. Eu não estou discutindo se precisava ter o Minha Casa Minha Vida, eu estou discutindo a pauta de localização dessas áreas residenciais, reforçando essa separação. Em nenhuma das cidades que nós estudamos, esses conjuntos foram abertos nesses setores de expansão do outro grande produto imobiliário, que são os espaços residenciais fechados por sistemas de segurança e controlados. Alguns dos quais produzidos pelo Minha Casa Minha Vida. Quando Minha Casa Minha Vida é um espaço desse, ele pode ficar nessas áreas, a prefeitura autoriza que eles fiquem nessas áreas de distinção social. Em termos da política, e aí eu estou olhando muito mais pelo lado dos espaços não metropolitanos, vou reforçar o que eu já falei no começo, tá? Não é uma visão de conjunto do Brasil. A falta de competência técnica dos atores políticos que definem a política e o marco jurídico, via de regra, são ações afeitas ao nível municipal. Recentemente, nessa pesquisa que nós estamos fazendo, nós entrevistamos 2 prefeitos, conseguimos. O que me chocou depois de sair do gabinete do prefeito é como o prefeito, muitas vezes, não entendia a minha pergunta e falou: nossa, só colocou uma coisa muito importante, só poderia me explicar? Eu tive que explicar ao prefeito coisas que eu imaginava que o prefeito explicaria para mim. Quer dizer, enfim, a maior parte deles, uma parte deles tem interesses, tem a campanha financiada por incorporadoras, etc. Mas uma parte deles mesmo não chega a perceber claramente os resultados de uma série de decisões que eles estão tomando. Bom, o que dizer dos vereadores? Eu não vou contar para vocês as histórias que eu conheço, porque dá vontade de chorar. E isso, claro, é exacerbado pelo segundo ponto, a falta de compromisso político com a definição das políticas públicas em favor do financiamento das campanhas. Não foi só porque o professor Franciscone falou, eu iria falar, as empresas de ônibus que continuam a operar num sistema centro-periferia, quando a cidade está muito mais complexa que isso, não tem linhas transversais, não tem linhas circulares, impede realmente que os pobres cheguem a certas áreas da cidade, né?
Porque, bom, essas linhas desse jeito está muito bom, não precisa aumentar o número de ônibus, os horários, ou fazer um sistema mais complexo. E as incorporadoras imobiliárias. Não vou nem dizer nos aportes extraoficiais, olhando na internet as doações oficiais, esses dois grupos, né, construtoras e empresas de transporte, são as campeãs do financiamento de vereadores e prefeitos. Terceiro ponto, aquilo que o Zygmunt Bauman já chamou a atenção como uma das características dessa modernidade que ele qualificou de líquida, que é o divórcio entre o poder e a política, visto que o poder está na mão das grandes empresas. A maior parte das pautas de localização agora é das grandes empresas, é de um grande hipermercado, são das redes mais importantes, que no caso brasileiro, sem sombra de dúvida, é a de eletrodomésticos, que está só operando em escala nacional. Não sei se os senhores têm noção que o grupo Ponto Frio, junto com o grupo Casas Bahia, que já são parte do grupo Pão de Açúcar, o maior brasileiro de supermercados, comprou os dois maiores de eletrodomésticos, e essas três empresas têm capital francês. Eles dominam a maior parte da venda pela internet e nas lojas físicas de eletrodomésticos no país, né? Enquanto que a política está subalterna a essas escalas mais abrangentes, e ela se define na escala local e regional, quer dizer, o Conselho Municipal de Planejamento, a Câmara dos Vereadores, o Comitê de Bacias Hidrográficas, são todas searas, né, de exercício da política locais e regionais, que estão à mercê, né, consciente ou inconscientemente, de um conjunto de decisões que são externas. E por fim, desculpa, eu estou voltando, último slide, né? Há alguns desafios relativos à questão da sociedade, que são muito difíceis de serem resolvidos na esfera do planejamento, mas que o planejamento, ele tem que pensar nisso. Primeiro, a tendência recente, nas últimas décadas, de individualização na sociedade. Isso é um fenômeno estudado internacionalmente. O Alain Bourdin já tratou disso para as metrópoles, já escreveu o livro Metrópole dos Indivíduos, e muito do que está escrito lá serve para qualquer cidade, não apenas para as metrópoles. E isso gera uma espécie de não compromisso geral da sociedade, já que é possível, ou é suposto que é possível, resolver os problemas individualmente através do mercado. Não há mais a ideia de que haja problemas que a gente tenha que resolver na esfera coletiva e pública. Segundo fato que me chama muito a atenção, porque eu não trabalho com espaços metropolitanos, eu friso o fato de que a classe média, nesse Brasil do fundão, ela participa dos espaços da elite. Ela não quer nem saber o que vai acontecer com a cidade. Ela está dentro dos condomínios, ela anda de carro. Uma família de classe média pode passar sua vida sem que um filho tenha que tomar um ônibus, um metrô que nem existe. Essa cidade coletiva, para ela pouco interessa, né? Nós temos fotografias de pessoas que acabam de sair da porta do seu condomínio e jogam pela janela uma lata de refrigerante, nunca dentro de passar a porta do seu condomínio. Quer dizer, essa cidade é um lugar de ninguém, um lugar perigoso, um lugar que não me interessa e que, portanto, politicamente eu não vou fazer qualquer tipo de ação para defender uma sociedade mais equitativa. E, por outro lado, essa ascensão do segmento de menor poder aquisitivo, isso que alguns autores chamaram de uma nova classe média, que não é uma nova classe média, o sociólogo José de Souza muito bem falou, é uma nova classe trabalhadora que está, enfim, consumindo mais. Isso não quer dizer que é uma classe média no sentido sociológico do termo. Ela se insere participando mais do mercado do que por um acesso ao conhecimento, à cultura, à informação, porque nem a escolarização tem sido capaz de ampliar esse acesso, né? E por fim, uma ideia que me preocupa, eu sei que é polêmica essa última afirmação, mas enfim, a gente está aqui para debater, isso que ganhou grande peso no Brasil desde o ano passado, né, com os movimentos de junho do ano passado, que é esse conjunto de ações políticas que são desconcertadas, já que elas não são articuladas entre si, não hierárquicas, como seus próprios
supostos líderes dizem, né? Porta-vozes porque não são líderes, não partidárias, que podem tanto representar o novo, como podem representar a morte da política. Vamos lembrar que muitos vêm com o rosto fechado, não é certo? E que sempre que há um movimento desse, quem está na universidade sabe disso, né? Mesmo morando numa cidade de 200 mil habitantes, a gente já tem manifestação que alguns alunos vêm com o rosto fechado. Para nós, que estamos ali todo dia, morando no mesmo bairro, cruzando e compartilhando o mesmo espaço. Essa irresponsabilidade que também é um modo de mostrar que não está bom, e eu concordo que tem que mostrar que não está bom, mas é de certo modo também uma forma de ação que pode gerar um enfraquecimento da política no sentido maior, que é o sentido também da responsabilidade pela nossa ação e pela nossa, enfim, defesa das ideias que a gente acredita. Eram esses pontos, desculpem de ser tão teórica, mas eu queria trazer um pouco também do que a gente faz em pesquisa e de alguma modo ouvir a opinião de vocês.